Programa Espírita Quarta Dimensão. Você vê os espíritos, ouve os espíritos, sente os espíritos? Calma, isso não é nenhum fenômeno sobrenatural. Somos espíritos imortais e ao longo de várias reencarnações em corpos diferentes, nós fomos adquirindo a sensibilização de identificar o mundo à nossa volta. Uma curiosidade bastante interessante. Você já reparou que alguns felinos, eles movimentam a orelha para cima e para baixo, para frente e para trás? O nosso corpo humano, a orelha, possui 3 músculos que podem fazer esse movimento. Mas e por que nós não fazemos? Dizem os cientistas que no passado provavelmente fazíamos esse movimento, porém, com a sensibilização nossa da audição, deixamos de fazer esse movimento. Você já reparou que os enamorados, eles se beijam de olhos fechados? Mas qual o motivo disso? Dizem que é para sentir ainda mais o toque eletromagnético do outro corpo. Tudo isso é evolução, é a busca do ser humano para identificar o movimento à volta. Por isso, não critique aquilo que você já adquiriu ao longo dessas reencarnações. O que precisamos é saber as nossas conquistas já realizadas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje com a presença agradabilíssima de Simone Batista. Detalhe, Simone com 2 N's. A mãe dela disse: minha filha, você vai ser poderosa. Tudo bem, Simone? Tudo ótimo, Douglas. Uma boa noite a todos os telespectadores e internautas do nosso programa Quarta Dimensão. Tudo bem. Falando em mãe, como é que está a dona Eneida? Está muito bem, graças a Deus, tudo ótimo. Dona Eneida é um exemplo de vitalidade. Uma senhora que sempre buscou conhecer. E, Simone, a gente verifica aí no mundo que algumas pessoas, elas sofrem justamente pela falta de conhecimento e pelo não conhecimento de si próprio, né? É verdade, Douglas. E hoje nós temos tanta informação à nossa disposição, né, com a internet, então nós temos que aproveitar essa informação a nosso favor. E nós, neste período, nós estamos insistindo muito, nada de revolta, muito menos com Deus, mas sim conhecer Deus, suas leis e, como falamos, o autoconhecimento. Mas, Simone, falando em autoconhecimento, eu separei a nossa pergunta do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita e que sempre nós trazemos aqui como forma, de fato, de divulgar o Espiritismo. Questão 919. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eis a resposta dos imortais. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, Simone, o conhecimento de si mesmo é importante, né? Simone, vamos desenvolver esse trabalho. E você que gosta de navegar, gosta de ciência, o que você trouxe para os nossos telespectadores? Então, Douglas, como nós estamos aqui propondo, né, o conhecimento de si mesmo, nada melhor do que nós conhecermos o nosso corpo, né? Então, como a ciência tem avançado bastante neste campo de pesquisa, hoje a gente vai falar sobre a neuroplasticidade, que é nada mais, nada menos do que a reorganização das células cerebrais, dos neurônios, né, do nosso cérebro, conforme os estímulos que ele vem recebendo. Então, nós podemos fazer a modificação dos nossos padrões mentais conforme a nossa vontade. Quer dizer, o espírito, né,
como um ser imortal que modela. É o idealizador, inclusive, né, Simone, do nosso próprio corpo de carne. Diz os imortais, Simone, que antes de nós reencarnarmos, às vezes algumas almas tomam parte da organização do corpo físico, não é? Então, às vezes, até o defeitinho aí estético que você tem, você sabia que você pediu? É isso mesmo, Simone? É verdade. Existe todo um planejamento reencarnatório, né, de nós nascermos. É feito esse planejamento e o cérebro, ele é o centro de controle do corpo, né, como todos nós sabemos. Então, só avançando um pouco mais, né, a neuroplasticidade, ela foi, digamos, sendo descoberta, né, ao longo de vários estudos a partir da década de 70, quando começaram a avançar os estudos com o cérebro e as imagens, né, dos cérebros durante o seu funcionamento. Então, a ciência, ela hoje, principalmente na área da psicologia, né, ela sabe que nós podemos fazer essas mudanças, né, no nosso cérebro, através dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, das atividades que nós fazemos, do meio ambiente que nós vivemos. Então, se nós quisermos, nós podemos mudar em muito a nossa vida para melhor. Então, essa neuroplasticidade, ela traz um novo olhar, né, sobre o cérebro, porque antes imaginava-se que o cérebro ele era apenas uma máquina que ia se desgastando ao longo do tempo. E hoje nós sabemos que não, que novas células cerebrais, elas são criadas, né? Elas se regeneram. Então, as pessoas que sofrem alguma lesão cerebral, elas podem ter novamente células novas. E isso é um grande avanço, porque com isso nós podemos agir e modificar a nossa vida. E Simone, alguns dos nossos telespectadores podem até estar entendendo o que nós estamos falando, mas deve estar dizendo, mas é tão difícil, é porque vocês não conhecem a minha vida, é a famosa reclamação. Como é que nós podemos convencer esse nosso amigo e amiga de que não é tão difícil assim? Porque, veja lá, existem pessoas que têm uma preguiça de conhecer só um pouquinho mais, essa que é a realidade. Mas vai colocar uma fofoca aí nas redes sociais, é rápido que aumenta o número de seguidores. Então, veja lá, a questão não é que seja difícil nós entendermos uma coisa, é a prioridade que nós damos. E nós devemos começar a dar prioridades à nossa felicidade, né, Simone? Exatamente. Então, uma das formas da gente fazer essa remodelação no nosso cérebro para que nós vivamos melhor é você começar a fazer coisas diferentes, atividades diferentes. Por exemplo, aprender uma nova língua, fazer atividades físicas e também conhecer lugares. Se você não, por exemplo, eu não tenho condições de viajar, não tenho condições de fazer um curso, né? E hoje nós temos opções de cursos online na internet. Você pode ouvir uma música de qualidade e isso ajuda na neuroplasticidade também. Tudo que você fizer para que você tenha novas experiências, novas vivências, você está ajudando o seu cérebro a fazer novas conexões e isso faz com que você tenha uma longevidade. As suas células neurais elas vão viver por mais tempo, né? Então, por exemplo, se você vai aprender um instrumento novo, aí aquela área do cérebro vai precisar de novas células, de novos neurônios, novas conexões. Então, ele vai começar a criar essas novas células, elas vão migrar para aquela área que está precisando, porque está tendo uma nova atividade cerebral. Você está aprendendo um instrumento. Então, essas células vão migrar para aquela área e ali vai ser, aquela área ela vai ser revestida de novas células e isso vai trazer uma longevidade cerebral e, claro, na sua vida também. E o mais importante, Douglas, nós podemos fazer isso em qualquer idade, né? Então, não é apenas, vou aprender apenas quando é criança e jovem. Não. Em qualquer idade, você pode aprender, você pode
ouvir uma boa música, você pode fazer um passeio diferente, você pode fazer uma atividade física, não é? Então, tudo que você faz para que você tenha novas experiências, você está ganhando em vitalidade cerebral. Gostaram? Eu vou reduzir numa única palavra para o nosso tupi-guarani: reinvente-se. Essa que é a realidade. Ela colocou termos técnicos, como funciona, como a ciência dá uma melhorada aí no nosso corpo de carne. E o Espiritismo, ele fala de uma linguagem muito simples. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que o leigo, como sábio, pode entender perfeitamente o Espiritismo e tantos outros conhecimentos que estão chegando. Enquanto tu falava da música, Simone, eu falei logo no início do nosso programa, querendo saber da dona Eneida. E enquanto tu falava, eu me lembrei da minha mãe, tá fazendo hidroginástica, olha assim. E aí, ela estava lá, nós estávamos em Mosqueiro, Pará, Belém do Pará, porque esse programa vai para o mundo todo. Mosqueiro, Belém, Pará, Brasil. E aí ela disse, olhou para mim, né, disse assim, quanto tempo faz que tu não faz alongamento? Olha, 74 anos que se encostou no poste lá que tem na casa e começou a dizer, olha, é assim que eu faço lá na minha hidroginástica. Então, quer dizer, você tem que se reinventar. Essa aqui é a realidade. Então, a neuroplasticidade é um conhecimento que não é difícil de se entender, não. Nós podemos aprender em qualquer época da nossa vida, principalmente as pessoas que estão passando por problemas de depressão, de atrofiamento muscular. Epa, por que eu não estou conseguindo me movimentar? O que está acontecendo comigo? Busque pessoas certas e, acima de tudo, não se desvinculem de Deus. Deus é o objetivo, tem que ser o objetivo da nossa vida para nós entendermos o quê? O nosso próprio sentido da vida, do conhece-te a ti mesmo. Simone, nós sempre gostamos, e você também como expositora da DEPA, sempre nós gostamos de lembrar ao nosso público, jamais perca a sua referência espiritual. Nós devemos ter uma referência espiritual, nós devemos entender Deus para entender todas essas mecânicas que funcionam na nossa vida, não é verdade? É verdade, Douglas. E o mais importante é que orar e meditar ajuda na neuroplasticidade, aumenta as nossas conexões, melhora a nossa vitalidade cerebral. Então, como ele falou, a sua referência religiosa é muito importante e ajuda a prevenir tantas doenças, tantos transtornos mentais que hoje muitas pessoas enfrentam. Então, nós estamos aqui levando este conhecimento porque, na verdade, não é difundido, né? Essas novas descobertas, elas não são tão divulgadas, né, na imprensa, nos meios de comunicação. Então, é importante que todos nós conheçamos o nosso corpo, como ele funciona para vivermos melhor. Buscando sempre plataformas digitais sérias, programas sérios, como este, o Quarta Dimensão, e aí a vida vai acontecendo. Uma última informação, isso porque nós gostamos de pesquisar. A ciência, nesses avanços tecnológicos, nessas ideias para que tenhamos qualidade de vida, já bateu o martelo. A perspectiva de vida hoje para essa nova geração pode chegar a 120 ou a 150 anos. Olha que maravilha! E nós então estamos encontrando pessoas que, como diz o ditado, estavam na beira do túmulo, mas conseguiram se reinventar. Então vamos nos reinventar, nada de preguiça, vamos levantar, vamos conhecer de uma forma muito simples, porque o mundo está acontecendo. Falando em mundo acontecendo, vamos levantar o astral, sorrir um pouquinho, porque aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua galerinha no seu Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto.
boa noite a todos vocês. E eu estou aqui ao lado dessas duas crianças maravilhosas. O palhaço Sorreli, sorria? E a palhaça Popolinha, essa fofura aqui. Que legal, né, rapaz? É o especial da criança, né? Esses dois agora integrando aqui o nosso Clube da Alegria Espírita! A sua telinha, aonde você estiver, né? Tá tendo um restaurante, pessoal, no restaurante, assistindo, né? A gente, tá bom? Olha aí, hoje tá recheado de coisas bacanas sobre a ciência espírita! É isso aí, gente. Então, vamos acompanhar, vamos assistir agora o que vem depois, tá bom? Depois a gente volta aqui, né? Atenção, vai pegando na mão do outro aí, atenção, vai, vai! Tem barata aqui. Você não sabe? Então fique sabendo! Você conhece o turu? O turu é um molusco que vive dentro de troncos de árvores, apodrecidos ou caídos no mangue. Pode ser chamado também de gusano ou cupim do mar. Ele é da família dos pteridídeos. Turu possui um formato parecido com o de uma minhoca. É gelatinoso, possui uma cabeça bem dura com dentes na boca. Vivem principalmente em manguezais. Eles se alimentam dos troncos ou ficam em árvores podres que caem na água. Por isso, seus dentes, para comer a madeira por dentro e formarem suas colônias. Eles deixam os troncos cheios de furo, como se fosse uma broca. Por ser oriundo do mangue, dificilmente o animal será encontrado em outras regiões do país. Desde que foi descoberto pelos índios, o turu passou a ser parte da refeição de muitas pessoas do Pará e Amazônia. Ele é um alimento rico em cálcio, ferro e possui um sabor exótico. Se você não sabe, então fique sabendo! Quer aprender a ciência espírita? Vem com a gente! Hoje vou falar sobre mágoas e ressentimentos e o cérebro. Mágoas e ressentimentos têm grande impacto sobre o cérebro, não apenas no corpo físico, mas também pelo espírito. O corpo espiritual que nos liga ao corpo físico. No corpo físico, a ciência já mostra que emoções como rancor, raiva e tristeza prolongada liberam substâncias químicas no corpo, como cortisol e adrenalina, que em excesso prejudicam o cérebro, principalmente áreas como hipocampo, ligado à memória, e o córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio e à tomada de decisões. Essas emoções afetam a energia vital, enfraquecendo as defesas do organismo e tornando o cérebro cada vez mais vulneráveis. Doenças como depressão, ansiedade e até enfermidades neurológicas. No campo espiritual, o espiritismo ensina que nossos sentimentos moldam o nosso campo vibratório. Mágoas e ressentimentos mantidos por muito tempo podem criar o que chamamos de fixações mentais, pensamentos e emoções que ficam girando continuamente em nossa mente, presos a situações do passado. Essa repetição adoece o espírito e, como consequência, pode gerar desarmonias no cérebro físico. Além disso, espíritos inferiores que vibram em faixas de dor, raiva e se conectam mais facilmente a pessoas que cultivam ressentimentos, agravando o estado mental e dificultando a cura emocional. Por isso, o perdão não é um ato moral, e sim um ato de inteligência espiritual, de autopreservação. O perdão liberta a mente da prisão das mágoas, renova o campo energético e protege o cérebro físico e espiritual contra doenças. Olá,
gente! Começando mais um Ciência Espírita Kids com muitos aprendizados. E hoje vamos entrar um pouco na física. Vamos falar de magnetismo. Vem comigo! Magnetismo é a capacidade que um objeto tem de atrair e repelir outros objetos. Entre os assuntos da física, o magnetismo é um dos que parecem mais próximos da nossa vida. O magnetismo foi descoberto na Grécia Antiga, na cidade de Magnésia, no século VI a.C., por Tales de Mileto. Ele observou a capacidade de algumas pedras de atraírem umas às outras e também ao ferro. Essa pedra recebeu o nome de magnetita, em virtude do nome da cidade em que foi descoberta. Ímã é um objeto capaz de produzir um campo magnético ao seu redor, possuindo dois polos principais, um de atração e outro de repulsão. Receberam esse nome em razão dos polos terrestres, pois a Terra também possui magnetismo, devido ao movimento do seu núcleo. Há dois tipos de ímãs. Ímã natural é o que é encontrado na natureza. O ímã artificial, que é aquele que é resultado de fabricação, feita mediante a utilização de materiais que possuem propriedades magnéticas. Os ímãs de geladeira são enfeites que recebem na parte de trás um pequeno ímã artificial. Alguns desses ímãs são tão finos que podem ser cortados com tesouras. Outros lugares que recebem ímãs industrial são as portas das geladeiras. O ímã fica dentro de uma borracha e atrai o metal da geladeira, mantendo a porta fechada. Bom, gente, por hoje é só. Mas no próximo domingo falaremos de eletromagnetismo. Legal, né? Não percam. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, gente! Mais um domingo alegre com vocês! No nosso especial da criança está muito divertido! E o clipe show é show dos bonecos espíritas! Este clipe é uma animação cheia de alegria e muita música, com personagens encantadores e mensagens edificantes. Este vídeo mostra como Deus, a inteligência suprema, criou todas as coisas com amor. As flores, os animais, os rios, o céu e principalmente a capacidade de amar. Vamos assistir Clipe Show! Uma animação de desenhos espíritas. Senhoras e senhores, meninos e meninas, é hora do espetáculo. A emoção está no ar e o show apenas começou. Preparados para uma explosão de energia? Quem disse que sapo não canta? Programando diversão em 3, 2, 1. Então segurem seus lugares porque o show vai começar. Eu estou esperando muito! Vocês já olharam para o céu à noite e se perguntaram quem fez as estrelas? Tem um brilho especial, mas quem me acendeu? E quem me fez crescer, dar sombra e frutos doces? E quem fez os rios e os mares?
Ah, eu sei, foi Deus. Isso mesmo! Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele pensou em cada detalhe. Olhem só, ele me deu asas para voar bem alto. E me deu um casco forte para me proteger. E como ele fez tudo isso? Com muito amor e sabedoria. Deus criou as leis da natureza. Ele fez tudo no momento certo, como um grande artista desenhando um quadro maravilhoso. E tudo na natureza tem um propósito. As árvores purificam o ar, as abelhas ajudam as flores, e nós aprendemos a viver juntos, ajudando uns aos outros. Deus criou um mundo cheio de vida e nos deu um presente muito especial, a capacidade de pensar e aprender. E de amar, porque o maior presente que Deus nos deu foi o amor. Olha pro céu, vê o sol brilhar. Olha a floresta, vê o vento dançar. E quem fez tudo isso, você já pensou? Foi Deus com amor, foi Deus quem criou. Deus é inteligência suprema e genial. A causa primeira criou tudo igual. As flores, os bichos, a água, o ar. Tudo ele fez pra gente amar. A onda do mar que vem e que vai. O brilho das estrelas lá no céu que cai. O riso, o abraço, o som do trovão. Tudo ele fez com o coração. A do mar que vem e que vai. O brilho das estrelas lá no céu que cai. O riso, o abraço, o som do trovão. Tudo ele fez com o coração. Deus é inteligência suprema e genial. A causa primeira criou tudo igual. As flores, os bichos, a água, o ar. Tudo ele fez pra gente amar. Deus é inteligência suprema e genial. A causa primeira criou tudo igual. As flores, os bichos, a água, o ar. Tudo ele fez pra gente amar. Deus criou tudo, tudo é lição, a natureza é cheia de emoção. Então, da próxima vez que você vir uma flor, um passarinho ou sentir o vento no rosto, lembre-se, Deus está em tudo, nos mostrando o quanto nos ama. E agora? O show continua no coração de cada um de nós. Atenção, galerinha! Tá chegando uma aventura mágica e cheia de histórias incríveis! É o bloco Conta Encanta! Aguardem! Chantilly! Olha, menina! É os abraços agora! Rapaz, agora que me lambei, rapaz. Esqueci! Não, eu esqueci, é? lembrei! Lembrei. Isso, eu tenho aqui uns abraços pra dar aqui, olha, pra... Me dê até o papel! Ai. Não tem nada, rapaz! Não tem nada, rapaz! Não tá escrito Não aqui. sei, rapaz! Eu não sei onde é que tá, menino. Não sei onde é que tá. Aonde? Aqui, viu? Aonde? Que nada, tá me enrolando, rapaz. É isso. Olha, os abraços vai com nossos amigos, sabe onde? Lá no município de Viseu, rapaz. Hoje vou fazer um churrasco, porque tanta criança é bem aqui logo. Olha, um abraço vai pro prefeito Cristiano Vale, nosso meu amigo. Aí, um abração aí, meu amigo. O secretário de assistência, Luciano
Falconelli, tá bom? Bacana aí, um abraço. E para Naisa Medeiros, rapaz, recebeu a gente muito bem lá em onde deu? Viseu, né? Viseu, foi muito legal mesmo o show. Olha só as fotos lá, dá só uma olhadinha nas fotos aí, gente, olha aí. Isso, lotado de crianças, acho que tinha mais de 10 mil crianças. Vocês acreditam? Não, mas tem mais, no planeta todo pode ter mais de 1 milhão. 1 milhão, rapaziada. Isso que tava lá, na Praça da Matriz em Viseu. Tá bom, gente? Bom, gente, acabou o programa? Acabou o programa? Vamos lá, acabou já. Acabou! Até o próximo domingo, tchau! No livro Alma e Coração, o Espírito Emmanuel aborda o tema paz de espírito, recurso essencial para a manutenção do equilíbrio e da paz interior. Porém, ele comenta sobre a dificuldade para adquirir este recurso. Mas por que sentimos tanta dificuldade para alcançá-lo? Existem diferentes causas, como os próprios fatores externos, geradores de sentimentos como ansiedade e angústia, que nos afetam quando não sabemos bloquear seus efeitos, ou pensamentos impróprios que nos distanciam da tão sonhada paz. O acúmulo dessas energias inquietantes enfraquece os nossos chakras, prejudica as nossas células e, consequentemente, os órgãos. Emmanuel cita a paz de espírito como a solução para os diversos problemas, pois o equilíbrio interior proporciona a resolução para as mais diversas situações. Cita também a paz interior como um mecanismo de prevenção contra as energias prejudiciais ao nosso corpo físico e espiritual. Em outro livro chamado Urgência, Emmanuel também comenta sobre este tema e nos orienta a manter acesa a chama da paz, passo essencial para a conquista da paz mundial, porque a paz do mundo começa no íntimo de cada um de nós. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Petição de companheiro. Senhor Jesus, diante das boas obras, quando eu não tenho amor bastante para solucionar-lhe os problemas, induze-me a doar do que eu esteja usufruindo, a fim de auxiliar-lhes a execução. Quando me faltem disponibilidades para isso, ensina-me a entregar-lhes as horas possíveis de meu próprio trabalho. Quando o meu tempo estiver tão ocupado pelos encargos que me deste, auxilia-me por misericórdia, para que eu consiga dedicar a possível atenção aos companheiros que as realizam, encorajando-lhes o ânimo e abençoando-lhes as tarefas. Entretanto, quando essa oportunidade não me favoreça, ensina-me a orar em silêncio pelo êxito dos amigos que se consagram à realização de teus princípios. Ainda assim, amado amigo, quando os meus débitos na existência forem tão grandes que me sinta transitoriamente escravizado às obrigações de que necessito em favor de minha própria quitação à frente das leis de Deus, ensina-me a sorrir para quantos te servem, agradecendo-lhes o trabalho e a presença, até que eu possa, igualmente, aprender a servir.